Vamos continuar, então. Tia, por que tem duas de você? Porque Duas? é porque aqui em casa eu entro no computador e entro no celular, porque aí eu consigo ver como é que vocês estão vendo a imagem. Entendeu? Para ver se está legal. Ah, tá. Uhum. Você parou na explicação da questão 6, né? Isso. Então, continuando. Então, 6. O fenômeno mostrado no caso, o rio que ficou raso, chama-se assoreamento. Além das áreas rurais, ele ocorre nas cidades e pode atingir rios, represas ou deltas dos rios, local de encontro dos rios com o mar. Levante hipótese com seus colegas e cite uma consequência desse fenômeno na cidade. Então, eu estava falando com vocês que nas cidades, né, passam os rios. E se acontecesse assoreamento com o rio, que é quando ele fica bem rasinho, o que vai acontecer? Que quando ele está assim, a terra vai aparecer mais, então a água vai ficar mais barrenta. E nós utilizamos a água desse rio, então a qualidade da água que nós vamos receber, ela vai ficar comprometida, correto? Sim? Sim. 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 E também na conservação da biodiversidade, porque animais e plantas também recebem essa água, que vai estar barrenta, né, que vai estar mais poluída, já que a quantidade de água vai ser bem pequenininha, certo? Então, resumindo isso, eu fiz a resposta aí para vocês mais resumidinha. Então, olha só, com assoreamento, pode copiar, a quantidade de água acumulada no rio diminui. Então, isso que é assoreamento, é quando diminui a água do rio, acumulando terra e comprometendo a qualidade da água. Assim, prejudica a vida das pessoas que moram na cidade, já que somos nós que somos beneficiados com essa água dos rios, né, que recebemos essa água. Se a gente deixar acontecer o assoreamento, quem vai sair prejudicado somos nós mesmos. Pode falar, Olivia. Sim, eu coloquei outra coisa. Pode falar. Eu coloquei, nas cidades o assoreamento pode provocar enchentes e alagamentos em épocas de muita chuva. Pode ser, porque quando a água dos rios ela não está protegida pela vegetação em volta dele, a água pode acontecer. Quando chove muito, né? Esse rio, a água vai aumentar e pode alagar as cidades. Também está correto. Mas se você quiser completar, Olivia, coloca também comprometer a água do rio. Comprometer a qualidade dessa água do rio também. Coloca mais esta. Tia, Oi. eu coloquei o rio ficará barrento, prejudicando as pessoas dessa cidade. Ok, correto. Aí embaixo, ó, no Fique Ligado, quem está copiando ainda vai escutando. No Fique Ligado está dizendo, a erosão e o assoreamento são fenômenos que prejudicam o solo e causam vários problemas. Então, aí tem uma dica de um vídeo que você pode assistir sobre como conservar o solo, que vai mostrar alguns cuidados que podemos ter para a produção agrícola e a conservação das florestas. Aí embaixo está dizendo, existem diversos filmes ou desenhos animados que abordam a importância e o cuidado com o meio ambiente. Você pode assistir a um desenho que aborda o cuidado com o meio ambiente, Os Guardiões da Biosfera, uma produção brasileira voltada para a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Ele tem 5 episódios e cada um traz informações sobre o cuidado de um bioma brasileiro. Aí cita alguns biomas, Amazônia, Mata Atlântico, Pantanal, Cerrado e Caatinga. Bem legal. Já que a gente está em casa, ó, dá para ver esses desenhos aí e acessar esse link aí para ver como conservar o solo. Ok? Sim. Deu para copiar os 6? Sim. Não, espera aí. Tá bom.
Eu consigo. Tá, enquanto tá copiando, eu vou consigo. falando com vocês. Tá na última linha. Tá bom. Olha só. Enquanto vocês estão copiando, eu vou falando. Na agenda de hoje, eu vou enviar uma aula de geografia. Então, vocês assistam a videoaula e façam as tarefas de geografia junto comigo lá na videoaula. Na segunda-feira, a gente vai ter outra videoaula, outra videoconferência às 8 horas da manhã para corrigir a nossa revisão de matemática. Então, quem ainda não terminou de fazer, deixa tudo prontinho, terminado. Na segunda-feira, a gente vai fazer a correção dessa revisão de matemática. Combinado? Tia, Sim. você sempre faz no mesmo horário o vídeo aula pra gente assistir de qualquer matéria de dever? Quando eu mando na agenda? Geralmente Eu mando cedinho. Só que vocês sabem que às vezes eu mando e tem que ficar esperando a tia Adriana aprovar. A tia Adriana. Então por isso eu sempre mando cedinho. Até 9 horas eu já enviei. Ok? Mas aí depende do horário que ela vai aprovar para chegar para vocês. Hoje, por exemplo, eu só vou fazer a agenda depois que terminar a nossa aula. E vai demorar um pouquinho mais. Tá bom? Tá. Olha só. Então, depois desses recadinhos, segunda-feira a gente tem um novo encontro, 8 horas, tá bom? Tá. Eu programei para hoje também passar um vídeo para vocês, mas eu não sei como é a primeira vez que eu vou passar vídeo dessa maneira, eu vou ver se vai dar certo. Então, vocês aguardem um pouquinho, que eu vou organizar aqui, e aí vocês me falam se está dando para ver o vídeo direitinho. O vídeo é sobre o capítulo 4, revisando todo esse capítulo 4 de ciências que a gente aprendeu. Tem um vídeo bem legal do SAS, que ele disponibilizou para a gente passar para os alunos. Então, vamos ver se vai dar certinho, se vocês vão conseguir ver, tá bom? Eu tô conseguindo. Só que tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Sem som. Som. Para. Agora tá com som. Desculpa, Gabriela. Pra mim Não, ainda como é? tá com som. Pra mim tá meio bugado. Pra mim também, ela tá parada. Não, agora eu parei. Sim, Mas quando tava rodando, tava bugado. Tava? Não tava legal, não? Não. Olha só, pra mim... tia, não é melhor você mandar esse vídeo Pelo seu canal? pela agenda? Eu acho que não tem jeito, porque ele tá dentro do portal SAS, eu não tenho como pegar o link, nem copiar, não dá para copiar. Esses são os vídeos que os professores têm disponível, que eu passo para vocês em sala de aula. Então, olha só, eu vou deixar o vídeo passando aqui, mesmo que vocês não estejam vendo muito bem, porque aí está gravando. Aí quem não conseguiu assistir o vídeo bem, depois pega a gravação que vai conseguir assistir o vídeo direitinho. Combinado? Tá. Então, vocês façam silêncio até o vídeo terminar. Eles são 10 minutos. Mesmo que não esteja muito legal, depois vocês assistem de novo. Tá bom? Porque para mim aqui está passando direitinho. Eu vou tirar o meu áudio durante o vídeo para ver se fica melhor para vocês assistirem. Então, eu só vou conversar com vocês agora na hora que terminar o vídeo, tá bom? Tá. Ou algum parque que tenha muitas árvores e muitas plantas, ou mesmo. E aí, tudo bem com você? Para começar a nossa aula, deixa eu te fazer uma perguntinha. Aí onde você mora, tem alguma praça ou algum parque que tenha muitas árvores e muitas plantas? Ou mesmo aí próximo à sua casa, nas ruas, tem muitas ou poucas árvores? As plantas são muito importantes para nós e também para os animais. Você já ouviu falar, por exemplo, na Amazônia? Essa é uma floresta muitíssimo importante para a manutenção da vida aqui na Terra. Então, nessa aula nós vamos conhecer alguns tipos de vegetação e a importância de conservá-los. Vem com a gente! No Brasil, há uma grande diversidade de plantas e de outros seres vivos. Por isso dizemos que o Brasil é um país rico em biodiversidade. Mas o que esse termo biodiversidade significa? Bom, esse termo se refere à variedade e à quantidade de espécies de organismos vivos que podem viver ali em um determinado ambiente. Os seres vivos, eles são geralmente adaptados à região em que eles se encontram e algumas características.
temperatura e tipo de solo. As formações vegetais também passam por isso, então elas se adaptam às características de uma região. No nosso país, por exemplo, nós temos alguns biomas. Acompanhe aqui comigo alguns que eu vou te explicar melhor. Mas antes, deixa eu te explicar o que são biomas. Biomas são espaços geográficos que apresentam as mesmas características físicas, biológicas e climáticas e que abrigam uma grande quantidade de espécies de seres vivos. Vamos começar falando sobre o bioma Pampa. Nesse bioma, como você pode observar na imagem, a vegetação é geralmente formada por pequenos arbustos e por uma vegetação um pouco mais rasteira. Nós temos também a caatinga. Nesse bioma, a vegetação é bem mais seca, com a presença de espinhos e de poucas folhas. Como exemplo aí, nós temos o cacto. Esse bioma pode ser encontrado principalmente em lugares em que há pouca água e também principalmente na região nordeste do Brasil. E nós temos também a Mata Atlântica. Nesse bioma, nós já temos uma vegetação bem mais diversificada, com as árvores variando de tamanho e a vegetação se adaptando bem ao clima da região. Você já tinha ouvido falar em algum desses biomas? Muito interessante, né? Mas a gente também precisa ressaltar que esses biomas podem acabar desaparecendo ao longo do tempo por conta de algumas ações humanas. Algumas atividades, como a agricultura e a pecuária, são agentes importantes aí na ideia desse desaparecimento dos biomas. Para a execução de algumas dessas atividades, como a criação de animais e as próprias plantações, é necessário ali que algumas áreas sejam desmatadas, fazendo danos irreparáveis ao meio ambiente. Vale lembrar que o desmatamento de lugares com vegetação nativa afeta diretamente uma grande espécie de seres vivos. Algumas pesquisas para a conservação da biodiversidade são realizadas para analisar, por exemplo, quantidade de espécies e outros fatores como quais são essas espécies, como elas interagem, a qualidade da vegetação na área estudada e muito mais. Com essas pesquisas, pode-se entender, por exemplo, qual a quantidade de vegetação que pode ser retirada ali em áreas rurais para a execução de atividades como agricultura e pecuária, por exemplo. Existem leis aqui no Brasil que determinam a quantidade de mata ribeirinha que deve ser preservada em todas as propriedades. São as APPs, Áreas de Preservação Permanente. E vale lembrar que tudo isso acontece numa tentativa de preservar a biodiversidade e fazer com que os serviços ambientais continuem a existir. Como assim serviços ambientais, professora? Então, o ser humano, ele faz parte da natureza. E da mesma forma em que ele, agindo na natureza, pode trazer alguns danos para ela, ele também se beneficia de alguns recursos proporcionados pela biodiversidade. E são esses benefícios que nós chamamos de serviços ambientais ou ainda serviços ecossistêmicos. Estão inclusos nesses serviços remédios, alimentos e alguns processos naturais, como a purificação da água, a nutrição do solo e a qualidade do ar. Um exemplo para você entender melhor sobre esses serviços ambientais é a palmeira de carnaúba. Ela fornece para o homem, por exemplo, a madeira para a construção de casas e ainda a conhecida cera de carnaúba, que pode ser usada, por exemplo, em graxa de sapatos ou em sabonetes e muito mais. Bom, eu já citei a mata ribeirinha aqui no comecinho dessa aula, mas agora nós vamos entender a sua importância. Em alguns lugares, a mata ribeirinha ela acompanha o curso dos rios. Ela também é conhecida como mata de galeria ou mata ciliar. Esse último nome, mata ciliar, está relacionado diretamente ao formato dessa vegetação, que lembra os cílios, e também à própria função, que é a de proteção do solo, retendo nutrientes e sedimentos. Esse tipo de vegetação é extremamente importante, porque ela contribui para a qualidade da água e também para a fertilidade do solo, por exemplo. Já as consequências da perda da mata ciliar são muitas, mas nós podemos citar aqui a erosão e a própria perda da biodiversidade, por exemplo. Daí a importância de a gente preservá-lo. Mas você sabe qual é a relação que existe entre a cobertura vegetal e o ar que nós respiramos? Bom, para responder essa pergunta, basta nós termos em mente que uma das funções mais importantes da cobertura vegetal é contribuir para a qualidade do ar atmosférico.
Mas, além dessa função, a vegetação também é importante aí para o ar e para o clima. Eu já citei uma das importâncias aí da cobertura vegetal e agora eu vou falar mais algumas para você. Então, nós temos, por exemplo, a manutenção da temperatura no planeta, a redução dos ventos, a retenção do gás carbônico em sua estrutura e a diminuição da radiação que chega diretamente no solo, mantendo assim a temperatura do ar constante. Com tudo isso, deu ou não deu para a gente entender direitinho a importância da cobertura vegetal? Para eu ver que você tá fera no assunto, vou te fazer uma perguntinha aqui, te dar um tempinho para responder e já já eu tô aqui de volta com a resposta certa. Qual dos itens abaixo é uma consequência da preservação da mata ciliar? E aí? Bem fácil essa, né? A alternativa correta é a alternativa A. A preservação da mata ribeirinha ou mata ciliar garante a proteção do solo, pois esse tipo de vegetação conserva e retém nutrientes e sedimentos, deixando o solo mais firme e fértil. Gostou de aprender todas essas coisas sobre a vegetação? É muito interessante saber sobre todos os benefícios que ela nos traz e daí entendermos a importância de preservar. Você pode ainda continuar pesquisando mais sobre o assunto, sobre a importância da vegetação e como ela está relacionada aí com o nosso dia a dia. Que tal? A gente se encontra na próxima aula. Até mais! Tia, Deu para ver? Sim, muito bem até. Ah, Ô, então tá bom. tia. Quem não tiver conseguido, na gravação vai estar novamente, se quiser assistir. Viram que deu uma revisada em tudo que a gente aprendeu no capítulo 4, ok? Sim. Pode falar. Eu tava ouvindo muito bem, mas a imagem não tava muito boa. A imagem às vezes dá uma travadinha, né? É isso. Ela ficava Isso acontece mesmo. Depois, se você quiser ver novamente, aí você vê pela gravação, ok? Tia, Então tá. Oi, quem mais falou? vai Fala, ter aula Vitor. todos os dias? Até então, acho que sim. Hoje à tarde eu vou fazer o planejamento, vou mandar na agenda de vocês. Como semana que vem nós temos o feriado na terça e quarta é inglês, sobrou só 3 dias para nós. Então, provavelmente, a gente vai ter, sim, a videoconferência na segunda para corrigir matemática e quinta e sexta eu ainda vou ver qual conteúdo que a gente vai fazer, eu mando na agenda. Fala, Enzo. Tia, O Enzo tinha levantado a mão? Fala, Enzo. Não estou te escutando, Enzo. Ninguém tá escutando. Eu acho. Então fala, Clarinha, até o Enzo conseguir organizar o microfone dele. em uma das nossas videoaulas a gente vai corrigir a nossa primeira ficha literária? Não, nós não vamos corrigir assim, porque ficha literária é eu que corrijo, certo? Então, depois, quando a gente retornar para as aulas, eu vou recolher para corrigir, tá bom? A mesma coisa do... A gente pode mandar foto. Não, porque não dá. Eu gosto de corrigir, ver as palavrinhas que estão erradas, guarda tudo aí que depois eu vou corrigir. E também esses resumos que vocês estão fazendo do livro. Vai Dos deixando 3 guardadinho, isso, que depois eu vou corrigir, vale nota. Então, deixa tudo guardadinho aí. Eric, pode falar. Não tem um negócio sobre o deslizamento de terra que a gente... Sim, sim. Aqui, na nossa chácara, né, aconteceu isso na estrada. Pois é. Colocaram umas barras de metais para as pessoas não irem muito pro lado, só que aí eles tiveram que tirar algumas plantas. E aí desmoronou. E aí quando choveu, levou a terra e aconteceu erosão, não é isso? Sim, aí agora a gente vai pegar outra estrada. Isso, muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente terminar? O Enzo saiu da reunião. Quem? É porque tem gente que tem irmãozinho que às vezes precisa desligar para o irmãozinho assistir a aula. Por isso que está na hora da gente terminar. Já são 9 horas. Oi. Tia, Não. Pode falar, a Bianca. gente pode... A Bianca quer falar. Fala, Bianca. Só vai ter essas aulas de segunda a sexta, né?
Isso, na semana que vem, terça é feriado, então não vai ter. Vai ter segunda, quinta e sexta, porque quarta é inglês, não é mesmo? Quarta Tia, sempre é dia de música em inglês. Oi. tia, a gente pode ler adiantando, a gente pode ir adiantando o Garoto de Ouro, tipo, a gente lê os 3, mas daí a gente lê de novo outros 3 e vai. Pode, não tem problema não. Não tem problema não, tá? Se você quiser ir lendo, por exemplo, hoje eu li mais capítulos, vou fazer o resumo desse jeito, não tem problema não. O que importa é que no final tem que ter o resumo, conter todos os títulos do livro, tá bom? Ô tia, hoje é sexta? Hoje é Sim. sexta. Ah, tá. Mais alguém quer falar? Não, né? Então é isso, vamos terminando então. Tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau, Beijos, tia. se cuidem. E por enquanto a gente vai ficando aqui desse jeito, né? Se Deus quiser, em junho a gente volta para nossa sala. Ela tá lá Graças a vazia, Deus, morrendo né? de... graças a Deus. Se Deus quiser. Ô tia, Vamos, a tia Adriana entrou aqui outro dia em uma aula nossa e ela disse que a gente vai sim para Pirenópolis. Só que provavelmente a data vai ter que ser remarcada. Mas a gente vai sim, vocês não vão ficar sem a viagem de vocês, não. Tá bom? ô tia, Pode falar, isso Giovana. que tá acontecendo já aconteceu várias vezes? Não, eu nunca vi. No Brasil nunca aconteceu, meus Não, pais falaram. Eu nunca vi uma pandemia deste jeito. Eu tenho 49 anos. Eu nunca vivi isso. Tá bom? Você sabe se... É tão antigo que teve uma pessoa uma mulher escreveu ele. Ela era só uma ficção. Ela disse que em 2020 ia ter uma pandemia que durava 2 anos. Eu vi isso que alguém colocou. Que ela já tinha ela previu isso, né? Eu vi. Oi. Os cientistas também falam isso, sabe por quê? Eles falam que de 100 em 100 anos sempre tem uma pandemia. Será? Nossa, então na próxima acho que eu não vou estar aqui não. Ainda bem que é só de 100 em 100. Olivia, quer falar? Não? Então é isso, galerinha. Beijos, beijos. Segunda-feira a gente se encontra novamente, ok? Tchau. Tchau, tchau.